Déjà vu, uma sensação estranha, um momento que você jura já ter vivido. Você entra em um lugar, ouve uma voz, sente algo no ar. E de repente, parece que tudo aquilo já aconteceu. Mas quando tenta lembrar de onde, a resposta desaparece. E você se pergunta, será que isso tem um significado? Será que é só o cérebro pregando uma peça? Ou será uma mensagem espiritual? Eles dizem que o déjà vu é apenas um erro da mente, um curto-circuito da memória, uma falha de processamento no cérebro. Mas se fosse só isso, por que ele sempre acontece em momentos tão específicos? Por que sentimos como se fosse um lembrete, um aviso, um chamado? Talvez o déjà vu seja um sinal, um eco de algo maior, algo que vai além da lógica. Você já parou para pensar que sua alma pode estar tentando se comunicar? Que o déjà vu é um toque sutil do universo? Como se dissesse, preste atenção. Você já esteve aqui. Você está no caminho. Ou talvez você esteja se desviando. Alguns acreditam que o déjà vu é um fragmento de uma vida passada, um ponto de interseção entre experiências, entre realidades. Outros dizem que é uma confirmação, uma sincronicidade espiritual, como se o seu espírito dissesse, você está exatamente onde deveria estar. E quando isso acontece, não é por acaso. Nada é por acaso. Tudo carrega um propósito. E se você estiver desperto, vai entender. Chamada para a ação no meio do vídeo. Se isso já fez sentido para você até aqui, se inscreve agora no canal Mentalmente. Porque aqui, cada vídeo é um convite para despertar a sua consciência. E você sabe, sua alma te trouxe até aqui. E se for mais profundo do que imaginamos? E se o déjà vu for um lembrete daquilo que você prometeu antes de nascer? Um contrato da alma? Uma missão? A sensação de eu já vivi isso pode ser o seu espírito tentando puxar sua memória espiritual. Mostrar que há algo que você ainda precisa cumprir, ou algo que precisa ser evitado. Talvez você esteja repetindo ciclos, talvez esteja prestes a quebrar um padrão. A ciência explica, a espiritualidade revela, e entre essas duas existe você. Um ser tentando compreender por que sente o que sente, por que repete o que repete, e por que algo tão pequeno como um déjà vu faz seu coração acelerar. Você não está sozinho. Centenas de pessoas relatam déjà vus intensos antes de grandes mudanças na vida, antes de encontros importantes, antes de decisões que mudam o rumo da história pessoal. Não ignore esse chamado. Quando o déjà vu acontecer de novo, pare, sinta, observe o momento, reflita. O que sua alma está tentando te mostrar? Você já se perguntou por que o déjà vu te provoca um arrepio? Não é apenas uma lembrança, é uma vibração, um sinal que toca uma parte da sua consciência que não está no plano racional. É como se algo dentro de você dissesse, acorde, olhe em volta, veja além. E por que isso acontece com tanta intensidade em algumas pessoas e não em outras? Talvez porque algumas almas estão mais abertas, mais alinhadas, mais conscientes. Mentes aceleradas ignoram sinais. Almas silenciosas os reconhecem. O déjà vu é uma mensagem espiritual para quem está pronto para escutar, não com os ouvidos, mas com a intuição. Quando você sente um déjà vu, seu espírito está dizendo, aqui há algo para lembrar, algo para aprender, algo para mudar. Por isso ele nunca acontece por acaso e quase sempre surge em momentos de decisão. Você está prestes a aceitar um novo emprego, terminar um relacionamento, mudar de cidade e sente aquele déjà vu? Talvez seja o universo dizendo, respire, avalie, preste atenção, porque você está tocando o fio invisível do destino. E quando você toca esse fio, tudo ao redor parece desacelerar. A alma sussurra. Mas será que você tem ouvido para isso? A maioria das pessoas ignora, acha que é besteira, superstição. Mas quem está acordado, sente, percebe e respeita.
porque sabe que a vida é feita de muito mais do que olhos podem ver. Sabe que existe um campo energético por trás de tudo. Um campo que conecta eventos, pensamentos, emoções e sim, mensagens. E o déjà vu é uma dessas mensagens, chamada para ação no meio do vídeo. Se isso está ressoando com você, deixa seu like agora e compartilha esse vídeo com alguém que vive sentindo déjà vus, mas nunca soube o que significava. Isso pode despertar alguém hoje. Vamos mais fundo. O déjà vu pode estar conectado à sua missão de vida. Às vezes, ele aparece quando você encontra uma pessoa que tem algo importante a viver com você. Uma conexão de alma, um elo antigo, alguém que você prometeu reencontrar. E a sensação é tão forte que parece que vocês já se conhecem, já viveram algo juntos. Isso não é ilusão, isso é memória espiritual. Outras vezes, o déjà vu surge num lugar. Você pisa e sente algo, algo familiar, algo misterioso, como se aquele lugar estivesse guardado dentro de você há muito tempo. E é mesmo, porque a alma não esquece. A alma carrega tudo, cada aprendizado, cada dor, cada promessa. E quando o corpo chega num ponto da jornada onde o espírito já esteve, a alma reconhece e você sente. Sente o tempo se dobrando, sente o passado tocando o presente, sente o invisível se manifestando. Quando o déjà vu acontece, muitos ignoram, mas os mais sensíveis escutam. Eles entendem que aquilo não é só coincidência. É um ponto de cruzamento entre o mundo físico e o mundo espiritual. Um ponto onde o tempo se dobra, onde a alma sussurra. Você já passou por isso. Ou talvez você prometeu que quando chegasse aqui faria diferente. E se for isso? E se o déjà vu for um alerta? Um empurrão suave do universo para te lembrar do que você veio fazer? Muitas culturas acreditam nisso. Que o déjà vu é o rastro de uma lembrança espiritual. Em algumas tradições, é visto como sinal de que você está vivendo algo que foi predestinado. Em outras, como um teste da alma. Uma encruzilhada onde você pode repetir o erro, ou finalmente quebrar o padrão. Por isso o déjà vu causa aquele frio na barriga, porque no fundo você sente, sabe, que aquilo ali carrega um peso, uma chance. Agora, para e pensa. Quantas vezes você já sentiu isso, ignorou e depois se arrependeu? Quantas vezes a vida te avisou, mas você não escutou? É por isso que esse vídeo existe, para te lembrar que os sinais estão por toda parte, mas só enxerga quem desperta. Só compreende quem silencia o barulho da mente e ouve a alma. Chamada para a ação no meio do vídeo. Comenta aqui embaixo se você já teve um déjà vu forte. Escreve: minha alma já me alertou. E se inscreve no canal mentalmente agora, porque a jornada de despertar só está começando e você não quer perder o próximo chamado. E se na verdade o déjà vu for só o começo? E se for o primeiro sinal de que há muito mais esperando por você? Você já ouviu falar de visões espontâneas, intuições que se confirmam, sensações de já conhecer alguém antes mesmo de falar com ela? Tudo isso está ligado, tudo isso faz parte da mesma rede, a rede da consciência expandida. Porque quanto mais você ouve sua alma, mais ela fala. E quando você começa a dar atenção ao déjà vu, ele deixa de ser um mistério e se torna uma bússola, uma ferramenta, um portal. Não para ver o futuro, mas para entender o presente, para reconhecer que a vida não é só carne e osso, é energia, frequência, alinhamento. E se você sentiu algo assistindo a esse vídeo, isso não é coincidência, isso é sincronicidade, isso é o seu espírito dizendo: continue, porque agora você está vendo com os olhos da alma. Então escuta bem, porque agora a gente vai encerrar, mas não como qualquer vídeo. Vamos fechar esse capítulo com uma verdade que talvez você já saiba lá no fundo, mas que precisa ouvir em voz alta. Você não é só um corpo vivendo experiências aleatórias. Você é uma consciência vivendo mensagens codificadas em forma de sensações. E o déjà vu é uma delas.
É o universo piscando para você. A existência sussurrando. Você está exatamente onde precisava estar. Ou talvez você tenha a chance de fazer diferente agora. Se você ignorar, a vida segue, mas o ciclo se repete. Se você escuta, algo muda. É como se você avançasse uma casa no tabuleiro da existência. É como se você dissesse para o universo: eu entendi, eu tô pronto. E quando você está pronto, tudo ao redor começa a conspirar a seu favor. Você encontra pessoas certas, situações se revelam, caminhos aparecem, porque a energia da consciência atrai exatamente aquilo que você vibra. Por isso, da próxima vez que sentir um déjà vu, não fuja. Não brinque de cético automático. Silencie, feche os olhos, respire fundo e pergunte para sua alma: o que você quer me dizer? A resposta não vai vir em palavras, vai vir em forma de sensação, direção, clareza. Vai vir como vem toda mensagem espiritual, sutil, mas transformadora. Se esse vídeo falou com a sua alma, clica agora em inscrever-se aqui no canal Mentalmente. Curte, comenta e ativa o sino. Porque esse canal não é só sobre vídeos, é sobre expansão, é sobre lembrar quem você é. E você não é só mente, você é espírito em movimento. E se chegou até aqui é porque sua alma já sabia.